Nós vamos ler o Evangelho hoje à noite na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Aqui estão as boas notícias para nós nesta noite. Estamos reunidos mais uma vez para a celebração da ceia em memória de Jesus. Assim, Jesus quis ser lembrado pela sua morte. Ele disse: olhe, esse pão representa o meu corpo que é partido por vocês. Esse cálice representa o meu sangue que é derramado por vocês. Lembrem-se disso, lembrem-se de mim. Todas as vezes que vocês comerem do pão, beberem do cálice, lembrem-se da minha morte. Era assim que Jesus queria ser lembrado e era a sua morte que ele gostaria que lembrássemos. Ele não disse: lembrem-se do seu pecado, lembrem-se da sua culpa, lembrem-se da sua vergonha. Ele disse: lembre-se da minha morte. Foi isso que ele disse. Então, por que é importante nós nos lembrarmos da morte de Jesus? Romanos 5 nos ajuda a responder isso. E eu começo a ler a partir do versículo 6. E diz assim a palavra de Deus: no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu em nosso favor. Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, nós também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Amém. Sabe que a religião é para nós, seres humanos, tão natural quanto comer, beber e respirar. Nós, seres humanos, temos religião ou vivemos alguma forma de religião, algum tipo e algum jeito de religião, desde sempre. E isso porque nós intuímos duas coisas. Nós, seres humanos, intuímos duas coisas. A primeira é que existem seres acima de nós. Poderes, autoridades, espíritos, deuses. Ou Deus, o Deus de Israel que se revelou na história de Israel, na Bíblia Sagrada e especialmente na pessoa de Jesus. Esse Deus que Jesus invocava como seu Pai e nos ensinou a invocar também como Pai Nosso. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sempre intuímos que tem alguém lá em cima. Tem alguém lá em cima que é maior do que nós, mais poderoso do que nós, que sabe mais do que nós, que tem condições de realizar coisas que nós não temos condições de realizar. Nós sempre intuímos que tem alguém lá em cima. Demos a esse alguém ou a esses alguéms vários nomes, mas sempre acreditamos que nós não somos o maior poder do universo, que há forças que são maiores do que nós. Está presente. Essa fase aí que nós estamos vivendo, de ateísmo e agnosticismo, ateus, aqueles que não acreditam em Deus, creem que Deus não existe, são ateus. Os agnósticos dizem: olha, eu não sei se Deus existe, se ele não existe, não dá para provar que ele existe, também não dá para provar que ele não existe, então eu sou agnóstico, eu não creio nem que sim, nem que não. Esse negócio de agnosticismo e ateísmo, isso é coisa muito recente na história da humanidade. Mas todas as culturas, em todas as épocas, em todos os lugares, sempre houve na raça humana uma intuição a respeito de poderes acima, de deuses ou Deus. E a segunda coisa que nós intuímos é que a realidade depende muito menos de nós e muito mais deles. São eles que fazem acontecer.
as coisas que eles decidem, a vontade deles, os propósitos deles, os caprichos deles, aquilo que eles querem é o que acontece. Mesmo na nossa realidade cristã, nós intuímos isso, porque quando alguma coisa boa nos acontece, a gente diz graças a Deus. E quando alguma coisa ruim nos acontece, a gente diz assim, por que Deus está fazendo isso comigo? Porque no fundo, a gente intui que o que acontece aqui embaixo é, na verdade, uma expressão, um reflexo de algo que está acontecendo lá em cima. É por isso que a religião entra aí. A religião é um sistema que a gente cria, ou que a gente desenvolve, para a gente se relacionar com esses poderes, para a gente se relacionar com essas forças, para a gente se relacionar com os deuses. Especialmente porque a gente sabe que eles podem nos abençoar e nos amaldiçoar, então a gente vai tentando descobrir um jeito de fazer uma boa relação com eles, especialmente para que eles nos abençoem e muito para que eles não nos amaldiçoem. A religião é isso. A religião é um sistema organizado por nós que nos diz como é que nós devemos nos comportar em relação aos deuses e em relação a Deus. E é por isso que a religião existe desde sempre. E na maneira como nós desenvolvemos a nossa religião, a nossa religiosidade, ou a nossa relação com esses seres superiores, a partir de agora eu vou falar de Deus. O Deus criador de todas as coisas, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que Jesus chamou de Pai. Vou falar dele. A partir do momento que a gente desenvolve a nossa religião e a nossa forma de se relacionar com Ele, a gente constrói lógicas. Eu consigo enxergar pelo menos 3 lógicas. 3 maneiras como nós articulamos a nossa relação com Deus. A primeira maneira eu chamo a forma do mérito. A virtude, o mérito. O fazer por merecer o favor de Deus. Há pessoas que são dedicadas a Deus, são comprometidas com Deus. Nós dizemos assim que levam Deus a sério. São pessoas cumpridoras dos mandamentos. Elas estão ocupadas o tempo inteiro em saber a vontade de Deus, em buscar a vontade de Deus, em discernir a vontade de Deus, porque elas querem viver para Deus. Elas querem servir a Deus, elas querem um compromisso com Deus, e isso faz com que elas trilhem um caminho de virtude. Um caminho de virtude, um caminho de busca constante da perfeição. Se não são perfeitas, elas querem ser quase perfeitas. Esse é o caminho daquele homem que foi ao templo orar e orou, dizendo aos céus, ou querendo dizer aos céus, e Jesus disse que ele não falou com ninguém no céu, falou com ele mesmo, mas ele orou dizendo, olha, Senhor, eu graças te dou, porque eu não sou como essas outras pessoas, eu sou gabarito na lei, eu faço tudo certo, eu faço até mais do que se exige. Na verdade, aquele homem disse o seguinte, Deus, o Senhor está de parabéns de ter um filho que nem eu. Eu sou bom demais, eu sou um cara sensacional, eu sou extraordinário, eu faço a tua vontade em tudo, eu não sou perfeito, mas eu sou quase perfeito, e pelo menos eu sei que eu sou mais perfeito do que todas as pessoas que estão aqui no templo, todo mundo aqui desse auditório. Na verdade, eu sou o cara que leva Deus mais a sério que eu conheço, eu sou demais. Então, é um caminho de virtude, um caminho de busca de perfeição. E pessoas que vão por esse caminho, de um compromisso sério com Deus, e querer fazer a vontade de Deus, e cumprir os mandamentos de Deus à risca, elas se tornam moralistas, legalistas, elas são cruéis consigo mesmas, o seu padrão é elevadíssimo, não apenas consigo mesmas, mas também e principalmente com as outras pessoas. As pessoas que vão pelo caminho da virtude, o caminho da busca da perfeição, elas se tornam juízes e juízas muito cruéis, primeiro consigo, mas também e principalmente com os outros. Elas medem os outros pela régua da sua própria experiência ou seu próprio senso de virtude. Elas dizem assim, se eu consigo, você também consegue. Eu me esforço, você também se esforça. Eu me sacrifico, você também tem que se sacrificar. Eu faço a vontade de Deus, por que você não vai fazer? Eu estou aqui dedicado e servindo a Deus, então você também pode. Se eu posso, você também pode. E elas se tornam assim,
extremamente intransigentes, elas não aceitam nada menos do que a perfeição, ou quase isso. Tanto que quando elas têm que falar de um defeito que elas têm, elas dizem assim: eu sou perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Gente perfeccionista é muito chata. Gente perfeccionista é insuportável. Porque gente perfeccionista não está satisfeita nunca, com nada e com ninguém. Porque a perfeição, evidentemente, não existe aqui, ela não pode ser alcançada. E se não pode ser alcançada e a gente quer a perfeição, a gente vai estar o tempo todo frustrado, frustrada, aquém do ideal, aquém do desejado. A gente nunca vai chegar lá e ninguém nunca vai chegar. Então a gente vive com uma sensação de fracasso, com uma tristeza, sempre querendo mais, e isso porque a gente precisa ter uma sensação de que a gente está fazendo a nossa parte e que no fundo, a gente merece que Deus nos abençoe. Porque eu sou tão dedicado a Deus que eu mereço que Deus me abençoe. Por isso que as pessoas dizem assim: pastor, eu não sei porque está acontecendo isso comigo. Eu sou dizimista, eu sou fiel, eu sirvo desde criancinha, eu estou na igreja, eu me dedico, eu ajudo todo mundo, eu cuido das pessoas, eu orei, eu jejuei, eu estava na vigília, e por que deu errado o meu casamento? Por que eu estou doente se eu sou uma pessoa tão dedicada a Deus? Por que eu não paro o emprego se eu sou uma pessoa tão comprometida com Deus? Por que os meus sonhos não se realizam? Por que Deus demora tanto se eu sou um servo tão fiel, uma serva tão dedicada? É esse senso de mérito. É quase como se nós fizéssemos a nossa parte para obrigarmos Deus a fazer a dele. E nós vamos nos tornando, aos poucos, credores de Deus. A gente não tem coragem de falar isso, de que Deus está devendo para nós. Mas a gente fala nas entrelinhas, a gente fala nos nossos resmungos, a gente fala nas nossas angústias, como se Deus estivesse deixando de cumprir a parte dele no contrato e nós estamos cumprindo a nossa. E o pior disso é que tem na Bíblia, né? Isso tem base bíblica. Principalmente o pessoal que gosta de ler o Velho Testamento, e constrói a sua experiência religiosa a partir das categorias do Velho Testamento, vai encontrar em Deuteronômio 28 o quê? As bênçãos da obediência e as maldições da desobediência. Se você trouxer os dízimos, a sua colheita vai ser farta. Se você não trouxer os dízimos, eu mando uma praga de gafanhoto para acabar com a sua colheita. Se você trouxer os dízimos à casa do tesouro, então Deus vai abrir as janelas dos céus. Mas se você não trouxer, Deus vai fazer um buraco no seu bolso e na sua bolsa. E quando você colocar o dinheiro no bolso ou na bolsa, o seu dinheiro vai vazar, vai escorrer para o chão. E você não vai perceber para onde foi o seu dinheiro. Você vai ganhar, gastar. E sempre vai viver com uma sensação de falta. Por quê? Porque você rouba de Deus. É isso. Você faz a sua parte, que Deus faz a dele. E aí você faz a sua parte, Deus não faz a dele. É complicado. Então esse caminho da virtude é muito tenso. Mas já tem um outro pessoal que não vai pelo caminho da virtude, já é mais sensato. Já tem espelho em casa, já tem uma consciência mais sensível e sabe que não consegue ser perfeito mesmo e nunca vai conseguir. E que ninguém é perfeito, que nada é perfeito, que não vai dar certo. Essa correria para alcançar o padrão de Deus não vai dar certo. Então é o pessoal que vai pelo caminho do tem misericórdia de mim, que sou pecador. É o caminho da culpa e da autocomiseração. Acorda já pedindo a misericórdia. Aí quando acontece alguma coisa, diz assim: ai, Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Só a oração que sabe fazer é essa, tem misericórdia. Porque no fundo sabe que não é perfeito, no fundo sabe que não vai conseguir ser perfeito, e sabe que merece sim, merece ir para o inferno.
merece ser castigado, merece ser punido, porque a virtude é só fachada. No fundo lá o coração, e Deus sabe que o seu coração não é isso tudo aí, que você diz no louvor assim, que você levanta a mão, então, Deus sabe. E você sabe que você não é tudo isso. E aí você fica dizendo assim que é a misericórdia de Deus, e apelando para a misericórdia de Deus, e batendo no peito e dizendo, Senhor, tem misericórdia, o Senhor sabe que a carne é fraca, Senhor, o Senhor sabe que eu sou pó, o Senhor sabe da minha fraqueza, o Senhor sabe. E aí desenvolve um discurso de autocomiseração, e vive na derrota, e vive se penitenciando, e vive se culpando, e vive de cabeça baixa, e vive tentando fazer sacrifícios para compensar a sua culpa, o seu déficit, a sua dívida para com Deus. Por um lado tem o cara ou a mulher que quer ser perfeito ou perfeita. Por outro lado tem um que já sabe que não é perfeito e não vai ser, e aí se entrega à imperfeição. Mas como não pode descansar na imperfeição, porque tem medo de Deus e do castigo de Deus, fica se penitenciando, fica se autoflagelando, e vive com medo de que Deus vai castigar. Deus vai tirar o emprego, Deus vai melar o romance, Deus vai dar uma doença ruim, Deus tal, e vive com aquele peso, não consegue desfrutar. E tem gente que é assim, então, é os dois lados da mesma moeda, né? Tem gente que é assim, que a vida está legal, aí fala assim, olha, a vida está tão boa que eu estou achando que vai acontecer alguma coisa ruim. Porque tem aquela culpa lá dentro, aquela ideia de que eu não alcancei o padrão de Deus, eu sei que eu mereço mesmo que Deus me castigue. E aí, quando vem a notícia ruim, já logo associa que foi Deus. Perdeu o nenê, foi Deus. Por causa daquele aborto que você fez. Você faz um aborto e depois vai querer ter filho? Então Deus castiga mesmo. Aí vem um sujeito e fala essa barbaridade, e a pessoa que está culpada, ela acredita nisso, e ela vive escravizada pela sua culpa, pelo seu pecado lá do passado, pela sua história do passado, pelos seus erros do passado, e ela não desfruta nunca da vida, do prazer e da bondade de Deus. E são essas duas lógicas. Porque essa é a parábola do fariseu e do publicano. O religioso perfeccionista, que achava que era bom demais, e o outro que era um cobrador de impostos, provavelmente um homem corrompido, que sabia que não era digno de nada. E a gente vive nesse pêndulo, entre a perfeição e a imperfeição. Entre a busca do mérito e um falso senso de virtude, e a culpa agonizante, destrutiva, castradora do prazer. E a religião entra aí. Só que Jesus quebra essas duas lógicas. E a gente pensa que só existem essas duas lógicas. Por quê? Porque a parábola só tem dois caras, não tem três. A parábola do fariseu e do cobrador de impostos, do religioso e do cobrador de impostos, só tem duas possibilidades. Ou você é um idiota que fica dizendo, Deus, eu sou bom demais. Ou você é o cobrador de impostos que diz assim, Deus, eu não sou nada, não valho nada, eu sou um verme. Qual a alternativa? Bom, a alternativa é o Evangelho de Jesus. A gente não pode esquecer que quando Jesus conta essa parábola, ele não está falando para um auditório cristão. Ele está falando para um auditório judeu. Jesus ainda não morreu, ainda não ressuscitou, ainda não derramou o Espírito Santo sobre toda a carne. Ele está contando uma parábola para um auditório judeu. E aí vem Jesus com a grande novidade. A novidade que é a realidade mais sui generis do Evangelho, que é a graça de Deus. Nem o mérito e a perfeição, nem a autocomiseração e a culpa. A graça de Deus. A gente desfruta da graça de Deus. E a graça de Deus nos liberta da obrigatoriedade da perfeição e da autocomiseração em razão da nossa culpa. É a graça de Deus. Nós somos livres. Livres. E Deus, a partir desse momento em que revela a sua graça e que diz, olha,
Eu amo você, e a prova que eu amo você é que Cristo morreu por você quando você era ainda pecador e pecadora. Quando Cristo morreu por nós na cruz, Ele sabia quem nós éramos, a farinha que nós éramos e de que saco nós éramos. Ele sabia. E Ele nos amou e deu a sua vida por nós. E aí a palavra de Deus diz que nós fomos justificados. Nós fomos reconciliados com Deus por causa do sangue de Jesus, por causa da morte de Jesus. Agora, com Deus está resolvido. E a partir dessa revelação da graça, Deus diz assim, ó, me inclua fora dessa sua loucura aí. Me tira daí. Me tira desse jogo nefasto das suas lógicas religiosas. Você está vindo aqui cantar para mim por quê? Para mostrar para mim que você é legal? Não precisa. Você está fazendo trabalho voluntário no hospital porque você quer mostrar para mim que você é uma pessoa do bem? Não precisa. Você está ajudando os pobres? Você está cuidando da sua sogra para mostrar que você é bacana? Não precisa. Você não precisa me impressionar com a sua virtude. Você está emprestando dinheiro para o seu cunhado para eu achar que você é bacana? Não precisa. Eu te amo. Mesmo se você não fizer nada de bom, eu te amo. E agora, você está aí com essa conversa de que você é verme, que você não vale nada, que você não pode nada, que eu sou tudo, e com esse discurso aí, que rastejando a vida toda, rastejando, carregando o peso da sua culpa, me tira disso. Me tira daí. Sabe que interessante que na parábola do fariseu e do publicano, o homem que ora batendo no peito dizendo, tem misericórdia de mim que eu sou pecador, ele não tem coragem de levantar os olhos aos céus. Ele ora de cabeça baixa, porque ele não tem coragem de levantar o rosto. E Deus falaria para ele, olha para mim, por que você não olha para mim? Você é meu filho, eu te amo. Por que você está com vergonha de mim? Por que você se sente culpado e não entra na minha sala, e não conversa comigo, e não derrama seu coração, não pede o que você quer, não reclama do que você... Olha para mim, levanta a sua cabeça, olha para mim, eu te amo. Para com esse discurso de derrota. É mais ou menos se Deus falasse assim, como você é ridículo, hein, Ed, querendo me impressionar. Você não vai conseguir. Ou também, como você é ridículo, hein, Ed? Não desfrutando do perdão que eu te dou e da graça que eu te dou. Como você é ridículo. Você acha que a nossa relação depende das coisas que você faz ou deixa de fazer? Não depende, depende do meu amor por você. É disso que depende. E não há nada que você faça de bom que torne você credor, e não há nada que você faça de mal que você contraia para comigo uma dívida que eu não seja capaz de perdoar. Não há nada que você faça que faça com que eu passe a te odiar, e não há nada que você faça que faça com que eu ame você mais do que eu já amo. Isso é o Evangelho. Aí, desculpa, vou agora falar num outro tom com você. Você pensa assim, então beleza, eu posso viver como eu quiser? Só se você for muito burro. Muito burra. Então quer dizer que eu posso pecar à vontade, eu posso mentir, posso roubar, porque Deus me ama mesmo? Pode. Aí, sabe como é mais ou menos assim? Pensa assim, olha. O Juninho enche a cara, toma uns negócios lá psicodélico, e ele pega o carro dele, zerado, e desce a serra para ir para Santos ou para ir para o litoral, e ele vai com tudo, e drogado, e cheirado, e bebido, e vai, e entra debaixo de um caminhão. Aí fica tudo quebrado, tudo estrupiado, e o pai dele recebe a notícia que ele está sendo levado para um hospital X. O que é que o pai do Juninho vai fazer? Vai correr para o hospital, vai providenciar o melhor hospital possível, vai mandar helicóptero, ambulância, vai fazer o que puder para colocar o Juninho debaixo do melhor atendimento médico possível. Aí o Juninho, quando ele acorda, assim que ele volta, porque ele está todo engessado, mas ele ficou bom, sobreviveu.
Aí o Juninho sobrevivente, ele olha para o pai assim, lá no leito, todo esticado, aí dá aquela chorada e diz, desculpa pai, me perdoa pai. E o pai, claro meu filho, olha, graças a Deus que você está aqui. Aí beija o Juninho beija ele, e é uma cena comovente, as enfermeiras ficam encantadas. Os médicos veem aquele amor todo e tal. E aí, pai, você... Filho, eu te amo. Juninho, eu te amo. Sou seu pai. Estou feliz que você está aqui. Aí o Juninho vira para o pai, depois assim, de uns 6 meses, que o pai amou muito ele, e já ele está 0 bala de novo, o pai deu até outro carro para ele. Ele fala assim, pai, tudo bem assim se eu encher a cara de novo, me drogar e pegar a serra de novo? Bom, se você está perguntando isso, se eu vou deixar de te amar, se você vai deixar de ser meu filho, me tira disso. Agora, você pode fazer isso de novo, se você for muito burro. Não tem a ver comigo, tem a ver com você. Isso é que a graça de Deus dá para nós. Liberdade. Liberdade. Uma liberdade de ser e de viver, sem precisar ficar tentando conquistar o amor de Deus, e sem ficar com medo de que Deus vai nos castigar. Nós estamos livres. Deus disse, eu te amo, se você fizer o bem ou se você fizer o mal, eu te amo. Agora viva. Viva. E essa experiência de receber a revelação da graça nos coloca diante da nossa verdade mais verdadeira. E da nossa responsabilidade de fazer escolhas na vida, sem transferi-las para Deus. Eu estou fazendo isso porque eu tenho que conquistar o amor de Deus. Mentira. Eu estou deixando de fazer aquilo porque senão Deus vai me castigar. Mentira. Não coloque isso nas costas de Deus. Veja que a graça de Deus é extraordinariamente elegante, de nos devolver a nossa dignidade, como seres humanos, criados à sua imagem e semelhança. E Deus diz assim, olha, agora viva, viva, viva. Eu sei que você tem as suas culpas do passado. Eu sei que você tem os pecados do passado. Eu sei que você tem marcas e cicatrizes do seu passado. E eu te amo. Agora, você quer continuar causando em você as mesmas marcas, os mesmos danos, contraindo as mesmas dores e continuar no mesmo caminho? Bom, aí é com você. Mas eu estou dizendo que eu te amo. Agora, eu sei que você tenta porque tenta fazer a minha vontade, cumprir a minha vontade. Eu acho isso admirável. Mas saiba que não é por causa disso que você está tentando ser perfeito. Porque fazer a minha vontade não é porque você vai conquistar o meu amor. Fazer a minha vontade é um caminho de vida. E se você quer andar nesse caminho de vida, porque você quer, porque você escolheu, porque você discerniu, aí é com você. O que eu estou dizendo é que eu te amo e eu vou bancar e sustentar a sua vida se você fizer o bem e se você fizer o mal. Agora, seja responsável e viva, desfrute da graça que eu lhe dou. Senhor, como é que o Senhor me vê? Eu vejo você como meu filho, eu não vejo você como meu inimigo, meu adversário, não vejo você como um rebelde, porque já estamos reconciliados. Eu vejo você como uma pessoa pura, santa, justa, inculpável, irrepreensível. O Senhor me vê assim, Senhor? Vejo. Por quê? Porque eu vejo você através do sangue do meu filho. Então eu vejo você tudo isso. Então desfrute disso. Viva. Livre do peso da culpa, livre da tirania da perfeição. Viva, viva, viva. É isso que celebramos hoje à noite. A graça de Deus que nos liberta. Nos liberta das lógicas nefastas, opressivas, castradoras da religião. Você diz assim, pastor, as pessoas elas não vão entender isso, que elas podem viver do jeito que elas quiserem. Bom, desculpa, eu não tenho outra coisa para dizer para elas. Jamais eu vou usar o nome de Deus para botar
culpa e medo na cabeça de alguém. Jamais eu vou distorcer a palavra de Deus para dizer que você tem que andar na linha, senão o bicho-papão te pega. Que você tem que andar na linha, porque senão Deus vai jogar água no seu chope. Não vou falar isso. Seja livre, seja responsável, desfrute a vida que Deus está te dando. É isso que a cruz dá de volta para nós. A nossa liberdade de desfrutar a vida de Deus para nós. Que o Espírito de Deus sopre mais no seu coração. E que você celebre essa ceia em memória de Jesus com essa consciência. Porque se você vai participar da ceia com um senso de mérito, e como se Deus estivesse devendo para você, você não entendeu essa mesa. E se você diz assim, eu não sou digno, eu não posso tomar essa ceia, eu não vou nem tomar e tal, você não entendeu essa mesa. Essa mesa nos liberta para nós vivermos com Deus, em Deus, por Deus, para a glória de Deus. Amém. Então, se você vai nos ajudar a servir, por favor, se aproxime e vamos à mesa de Jesus. Amém.
O problema de quem vive com a lógica do mérito e da virtude é que Deus está sempre devendo para ele, ou para ela. É que nem aquele filho da parábola dos 2 filhos que ficou em casa servindo o pai, e aí reclamou com o pai: você nunca me deu o que eu merecia. Já o problema de quem vive com a lógica da culpa e da autocomiseração é que está sempre devendo para Deus. E a única oração que sabe fazer é: pai, me perdoa porque eu pequei, pai, me perdoa. Vive pecando. Então Deus está sempre devendo para ele, o outro está sempre devendo para Deus. Nenhum dos dois desfruta da vida de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, da mesa de Deus. Nenhum dos dois vive leve. Porque os dois vivem com lógica de dívida. O Evangelho de Jesus nos leva para longe disso. Ninguém deve nada para ninguém. Está tudo pago na cruz do Calvário. Está tudo resolvido. Agora a gente vive a vida de Deus e a leveza da vida de Deus. Vive para desfrutar. E é o que essa mesa diz para nós hoje à noite. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tua morte na cruz. Obrigado por pagar preço de sangue. Obrigado por nos purificar de todo o nosso pecado. Obrigado por nos abrir um novo e vivo caminho. Obrigado por nos reconciliar com teu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu corpo partido por nós, obrigado pelo teu sangue derramado por nós. Obrigado porque recebemos o teu amor quando éramos ainda pecadores. E desfrutamos não só do teu perdão, mas da vida abundante que o Senhor tem prometido para nós. Derrama do teu Espírito sobre nós para vivermos na memória da tua cruz a vida que o Senhor deu por nós e para nós. Oramos assim com gratidão, lembrando da tua morte e celebrando a tua ressurreição, para a glória de Deus o Pai. Amém. Comamos juntos.